1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos fazer uma leitura todos juntos desses dois versículos, né, irmãos? Para que a gente possa participar também, toda a igreja do Senhor hoje reunida nesse lugar. Todos juntos reunidos, ainda que sua versão seja diferente da do seu irmão do lado. Vamos todos juntos ler os dois versículos, irmão? O 9 e o 10, amém? 1, 2, 3, bem alto. Mas vós sois vosso real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo mas agora alcançastes misericórdia. Oh, glória, que palavra, irmãos. Aplauda Jesus por essa palavra. Amém, irmãos, oremos. Pai querido, a tua palavra foi lida pelos teus filhos. Senhor, possamos encontrar, Pai, nesta palavra e nesses versículos, meu Pai, algo que o Senhor quer revelar-nos, algo que o Senhor quer, Pai, reafirmar em nossos corações. Tu pode todas as coisas, Tu conheces a todos aqui, inclusive eu, meu Pai, que não tenho nenhuma condições, sou um pó, sou falho, fraco, e Tu sabes de todas as coisas, Pai. Eis-me aqui, que a Tua palavra continue sendo transmitida e que nós venhamos colocar, Pai, em nosso coração e colocar em prática tudo que o Senhor, Pai, falar conosco nesta manhã, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, meu Pai, por esta palavra. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado pelo Senhor, meu Pai, falar conosco. Nós somos gratos e nós, Pai, que estamos já concentrados para ouvir a Tua voz nessa manhã, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós, você há de concordar comigo, que temos uma identificação, não é? Todos nós somos distinguidos pelo governo com um número, não é? Todos nós hoje, eu creio que todos temos uma identidade, não temos? Nós temos um documento, né? Identidade, todos nós temos esse documento. Somos definidos por esse número, né? Embora hoje a gente saiba que o CPF tem sido utilizado muito mais do que a identidade, né? O cadastro de pessoa física, né? O governo também tem colocado esse documento para identificarmos. Temos a identidade que ela muda com os tempos, né? Eles mudam o layout da identidade, mas você tem a sua identidade, não tem? É um documento que você carrega na sua carteira, na sua bolsa. Inclusive você deve estar com ele aí hoje, né? Um documento de identidade. Embora os irmãos que dirigem tenham já o número, né, da identidade na CNH, né? Mas você tem um número, você tem uma identidade. E continua sendo um documento muito importante a identidade, né? Você vê que a criança também, quando ela nasce, a preocupação também dos pais é em registrar a criança em um cartório civil, não é, irmãos? Vai no cartório, não sei como é hoje, mas antigamente vai lá no cartório e faz a certidão de nascimento, não é? Os nossos irmãos que têm filhos menores. Já sai, já? Oi, já sai com o documento? Não precisa nem ir no cartório mais. Aí, irmão. Então, já sai com a identidade? Já sai com a certidão de nascimento, já com o CPF. Aí, tá vendo, meu irmão? Então, irmãos, veja, olha só, os irmãos têm ajudado nessa introdução aqui. Então, irmão, veja, então a criança já sai do hospital, então já ela nasce, já sai do hospital com um número, né? Já sai ali identificada ali com um número, queridos, com o CPF, certidão ali de nascimento. Então, queridos, ou seja, no ato do registro, no ato da saída do hospital, ela já tem o número. Todos nós temos um número, irmãos. E hoje, irmãos, hoje em dia, você também há de concordar comigo, que sem identificação, sem um documento, você não faz nada. Você, quando vai ao hospital, você precisa se identificar, né, para fazer uma triagem. Você, quando vai fazer uma consulta, você, quando vai resolver algum problema, quando você vai ao banco, você precisa de identificar, você precisa apresentar um documento para que ali possa, então, ele saber quem é você.
Você não faz hoje nada sem a sua identidade. Inclusive, quando você é parado nas blitz, o policial, a primeira coisa que ele pede é a sua identificação, né? E a carteira de motorista. Então, irmãos, perceba que nós precisamos sempre ter essa identidade conosco. Existe essa identidade. Mas quando se morre, a primeira coisa que o governo faz é o quê, irmãos? Cancelar o documento, né? As primeiras preocupações do governo é cancelar os documentos, né? Cancelar os documentos assim que morre. Por quê? Porque evidencia que nós somos apenas um número. Na realidade, para o governo, nós somos apenas um número, né? Na realidade, nós somos apenas um número. E assim que morre, não faz mais, para eles não faz mais, não tem mais importância, porque se morreu, não se pode mais pagar impostos, não se pode mais pagar tributo, né? Não se pode, porque morreu. Então, irmãos, veja como é incrível que eu e você não valemos nada nessa terra. Nós não valemos nada, irmãos, nessa terra, né? Somos apenas um número. E quando morremos, é cancelado o seu documento. Mas, queridos irmãos, existe um lugar onde nós valemos muito. Você sabe qual lugar, não é? Existe um lugar onde nós vamos valer muito. Onde é? Os céus. Quando chegarmos aos portões celestiais, seremos recebidos. Por quê? Por quem se importa conosco. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegarmos aos céus, seremos recebidos por Jesus Cristo. Glórias a Deus. E Ele nos dirá algo que esteja na sua mente já, não é? Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo. Ele nos dirá. Existe um lugar que você vale muito, é no céu. E Mateus 25, 34 está isso que Jesus disse. Os que estiverem à direita, Jesus irá receber. Vinde benditos de meu Pai. É a herança que está preparada a vocês. Irmãos, por isso que você não deve se importar com o que você vale na terra, se você vale tão pouco, se você não vale quase nada. Não se importe com isso, não se importe o que o governo pensa de você. Não se importe, irmãos, porque, irmãos, lá nos céus você terá um valor incrível. Lá nos céus você terá um valor, irmãos, sem precedentes. Você receberá, irmãos, galardões, você sentará à mesa para cear. Olha que coisa linda. Aleluia. Ô glória, você receberá uma coroa. Olha aí quanto você vale. Aleluia. Você estará em um lugar, queridos irmãos, mais belo, irmão, de qualquer lugar que você tenha ido nessa terra. Um lugar, pense aí em um lugar bonito que você foi. Não se comparará com aquilo que você terá lá nos céus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Só que é preciso fazer algo, irmãos. O que eu e você precisamos irmãos, perseverar ou preservar, a melhor palavra, é a nossa identidade. Se quisermos então assim ser reconhecidos aonde nós, irmãos, seremos, há algo que nós precisamos fazer, e uma delas é preservar a nossa identidade. Preservar a nossa identidade, ter noção da nossa identidade, queridos. É uma das coisas mais essenciais para nós aqui nesta terra. Então, irmãos, eu não estou falando dessa identidade que tem na sua bolsa, na sua carteira, eu não estou falando dessa identidade não, até porque essa identidade aí não serve para quase nada, além do governo ali te identificar. Eu estou falando de uma outra identidade muito mais importante. Esta sim deve ser preservada. É dela que depende, irmãos, a nossa vida, aqui, a nossa história na terra. Por quê? Porque quando sabemos quem somos, tudo muda. Porque se nós não sabemos quem nós somos, irmãos, nós ficamos perdidos. Não só perdidos, mas também à mercê de falsas, más influências que existem por aí. Quando não sabemos quem somos, quando não temos uma identidade, nós ficamos à mercê, perdidos, mas muito mais também à mercê de muitas situações e influências. No livro de Gênesis, você se lembra no princípio que Deus, hoje nós falamos que Deus criou o homem, não foi?
louvamos aqui. Deus criou a natureza, Deus criou tudo, todas as coisas, inclusive o homem. O homem foi feito por último, não foi? Então, foi ali a maior criação de Deus. Deus deixou por último. Então, no versículo 27, o capítulo 1, diz que a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, né? Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Não foi? Lá no princípio. Estava tudo indo bem, você sabe a história, que muitos de vocês já conhecem, mas estava tudo indo bem, de repente houve algo que aconteceu, foi o pecado. O pecado original, que houve uma contaminação, um afastamento de Deus para com a sua criação. Então houve isso, irmãos, devido ao que? Ao pecado, não foi? Mas, querido, será que sempre foi essa a intenção? E foi a intenção de Deus separar a criação dele mesmo? Não foi, não é, irmãos? Nunca foi essa a intenção do Pai. Não foi essa a intenção do Pai. Deus nunca quis isso. Pelo contrário, depois do ocorrido do pecado original, ele tenta várias vezes, intervém na história e tenta a reaproximação com a sua criação, com o homem, com a mulher. Não é? Ele tenta várias vezes, através como, irmãos? Através, você sabe, holocaustos, sacrifícios, você sabe, o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, né? Então veio o profeta, veio depois juízes, veio os reis, enfim, irmão, você sabe que Deus sempre tentou se aproximar da sua criação. Mas, irmãos, nada foi tão eficaz como o quê? Como a chegada e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória! Nada, irmãos, foi mais eficaz do que a vinda do próprio Filho de Deus na terra. Que não só nos aproximou mais dele, mas nos deu, irmãos, a oportunidade de termos, sim, de fato, uma verdadeira identidade. Glória a Deus. Nada foi tão eficaz porque ele mesmo veio em carne na terra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas os homens não deram valor devido. Mas mesmo assim ele foi, cumpriu a sua missão. E o que ele fez? Nos aproximou mais de Deus. Não só nos aproximou, mas nos deu uma outra oportunidade para todos nós. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, entendamos que é necessário hoje eu reforçar isso aqui através do Espírito Santo. Ainda que eu não esteja falando novidades aqui, nem muito menos novidade. Vocês sabem, entendem tudo isso. Mas o Senhor quer nos forjar. O Senhor quer nos preparar, irmãos, para algo que está sendo como uma ameaça no nosso tempo em que vivemos. O Espírito Santo, querido, deseja que não haja dúvidas hoje aqui de qual é a nossa verdadeira identidade. Qual é a nossa verdadeira identidade? Então, irmãos, saiamos daqui com convicção da identidade que você carrega, da verdadeira identidade. Entender de uma vez por todas que esta identidade não é minha e não é sua, ela é de Cristo Jesus. E deve ser preservada por todos nós. Nesta cédula espiritual, eu vou me referir, se você me permitir, é uma cédula espiritual. Nesta cédula, nessa identidade de Cristo, nessa nova identidade, está descrito quem você é. E você falou algo muito importante aqui, onde lemos todos juntos. Nós somos geração eleita. Olha aí. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, irmãos, geração eleita, por quê? Porque nós nos entregamos a Cristo Jesus. Sacerdócio real, por quê? Hoje não há necessidade de termos um sacerdote que interceda por nós, que ore por mim e por você. Não há necessidade. Você mesmo é o sacerdote. Você mesmo pode interceder por você, pela sua casa. Você mesmo pode orar. Não há necessidade hoje de termos alguém que interceda por você. É você mesmo. Quem fez isso? Quem nos trouxe para essa realidade? Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário por nós. Perceba que Ele não só nos aproximou, mas nos deu uma oportunidade de quando errarmos, quando pecamos, nós podemos nós mesmos ali, irmãos, dobrar o nosso joelho. Ó Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do que eu errei, o Espírito Santo me incomoda agora e eu errei, Senhor, me perdoa. E Jesus ali, eu te perdoo, meu filho. Vá e não peques mais. Assim como ele disse lá para a mulher. Então, irmãos, essa descrição dessa nova identidade nós precisamos preservar. E aí, nação santa, por quê?
Porque nós somos separados. Porque nós somos separados, irmãos. Ou seja, nós temos que, buscar santificação do mundo. Nós não somos igual ao mundo, porque nós decidimos viver diferente. Então nós somos nação santa, porque nós somos separados, santificados. E aí, povo exclusivo de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não vivemos mais para o mundo, nós vivemos exclusivamente para Deus. Essa é a descrição da sua nova identidade em Cristo. Além de João 1:12, que fala muito além, muito mais coisas, quando ali diz que todos quanto receberam, você sabe, deu-lhes o poder de quê, irmãos? De se tornarem ou serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, passamos a ter uma nova identidade. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova identidade. Nós não podemos ser como éramos antes. Ou seja, eu e você não somos mais órfãos, e muito menos indigente. Quem não tem identidade é indigente. O governo considera como indigente, né? Quem não tem identidade. Mas eu e você, irmãos, temos uma identidade. Ainda que tenhamos esse documento aí, que mostra o nosso nome e o nosso número, além dessa, nós temos a mais importante, que é essa identidade espiritual. Glórias a Deus. Nós temos, irmãos, uma identidade em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, que crê em Jesus Cristo. Se não só crê por boca, mas vive aquilo que está na palavra, somos então credenciados nessa situação, enquadrados nesse quesito, filhos de Deus, geração eleita, sacerdócio real, santo, exclusivo de Deus. Então, irmãos, entendamos de uma vez por todas, nós temos uma identidade, uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? E pode, irmãos, existir duas identidades? Muito importante que nós não esqueçamos que não se pode existir duas identidades. Ou pode? Não pode. No nosso cotidiano, você veja, quem tem mais de uma identidade é considerado como o quê? Um criminoso. O nosso Código Civil Penal brasileiro estabelece como um crime quem tem mais de uma identidade, né? Então já se é configurado um crime hoje, se a pessoa tiver 1, 2, 3, 4 identidades. Então, irmãos, perceba, quem tem várias identidades, a nossa irmã falou mesmo, é estelionatário. É criminoso por parte do governo, por parte da justiça hoje brasileira. Pois o que, irmãos? Estão fazendo o quê? Se fabrica outros documentos falsos, né? Porque a identidade que vale é a que você fez junto aos órgãos oficiais, os órgãos públicos. Mas se você faz outras, ali configura uma falsidade, né? Realizar práticas criminosas. Justamente fazem-se isso, para não serem descobertos pela justiça, uma infinidade de crimes nesse cometido. Mas, bom, irmãos, na justiça é assim. Na justiça dos homens, os homens entenderam que quem faz uma outra identidade, além de que a que foi feita nos órgãos públicos, os órgãos oficiais, é estelionatário, está ali querendo fazer práticas criminosas. Mas e Deus, irmãos? E o nosso Pai? Quem é discípulo de Cristo, quem se converteu a Cristo, quem se configura como filho de Deus? Será que se pode ter duas identidades? Será, irmãos, que há abertura para se ter duas identidades? Sim ou não? Não podemos, queridos, ter a identidade de Cristo e ao mesmo tempo possuir uma outra identidade, não é? A não ser, meus irmãos, a não ser que, de fato, nós temos vivido duas identidades. A não ser que, de fato, nós sejamos estelionatários da fé. A não ser que, de fato, nós sejamos falsos irmãos. A não ser que nós sejamos, na realidade, mentirosos.
A não ser que nós estejamos brincando com Deus. E se isso for verdade, meu irmão, se isso for verdade, nós também estamos cometendo um crime. Mas não um crime contra homens, não. É um crime contra alguém muito maior. Contra Deus. Aí daqueles que brigam com Deus. Aí daqueles que têm levado uma vida dupla, uma identidade dupla. É daqueles ai daqueles. A sentença virá, irmãos. A sentença não dormita, ela virá sobre todos os que têm levado a palavra de Deus como brincadeira, sobre todos aqueles que têm pensado que têm enganado a Deus. Nós enganamos a homens, pode se enganar, mas a Deus ninguém engana, irmãos. Ninguém engana. E entendamos, irmãos, a seriedade da nossa conduta como servo do Senhor, como discípulos de Cristo. Ainda que em nossos dias o mais que se tem é isso, duas identidades. Ainda que em nossos dias o que mais se tem é a vivência de duas identidades, duas pessoas, ora uma pessoa, ora outra. Ora uma identidade, ora outra. Para cada ocasião se utiliza uma identidade. Porque eles dizem, porque em certos ambientes não se pode usar a identidade de Cristo. Para certos ambientes, se utilizar a identidade de Cristo, a pessoa ali, ela é perseguida, ela é retalhada, né? As pessoas dizem, é excluída certas vezes, e até mesmo hostilizada em certos lugares, por viver a identidade de Cristo. Agora, se se utiliza uma outra identidade, que não é a de Cristo, aí sim, aí é aceito, aí você tem assuntos, os amigos vão te aceitar de uma maneira rápida, né? Você terá muitos amigos, você estará em sintonia e harmonia, né, com os assuntos, terá assuntos para discutir, sem filtro, sem interrupções, não terá correções, não terá conselhos, né? Não terá advertências, e nem muito menos julgamentos daquilo que se está fazendo. Aí está tudo certo, aí você é aceito, porque você ali entendeu que ali não era para ser quem de fato você disse que era, que Deus te chamou para isso. Está correto, irmãos, isso? Termos a identidade de Cristo só aonde é conveniente? Termos a identidade de Cristo, por exemplo, aqui, é conveniente, não é? Ter a identidade de Cristo. Mas em outros lugares? Será que é conveniente? Será que é correto nós mudarmos isso, irmão? Termos uma outra identidade e dizer, não, agora aqui eu não vou ser, eu vou ter uma outra identidade. Eu vou me apresentar diferente, como o mundo quer, como o mundo assim aceita. Irmãos, nós não podemos ser assim, não é? Nós podemos utilizar a identidade de Cristo só quando é conveniente. É preciso, irmãos, utilizá-la em todos os lugares, independente do lugar onde estejamos. É necessário utilizarmos a identidade que um dia eu e você decidimos, escolhemos por nossa própria, né, vontade. Porque assim nós decidimos, irmãos, não foi? Nós decidimos ter apenas uma identidade, que é a identidade de Cristo Jesus. Há muito tempo você já se abdicou da sua velha identidade, né?
já há um tempo, alguns mais recentes, outros mais, né, anos mais, muito tempo atrás. Mas fato é que nós abdicamos da nossa identidade para viver apenas uma. Qual é? A de Cristo Jesus em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, ainda que sejamos excluídos, aí um reforço do Espírito Santo para nós, ainda que sejamos rechaçados, retalhados, vamos preservar a identidade que um dia se apresentou a nós, que é a de Cristo Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Não troque por nada desse mundo. Não troque, queridos, não troque por um momento, por um grupo de amigos, a sua verdadeira identidade. Amém? Porque o Senhor vai dizer, e diz na sua palavra, aqueles que se envergonhar de mim, eu também vos envergonharei dele. Olha que palavra, irmão. Então, meu irmão, não vamos só viver a Cristo quando for conveniente. E a palavra assim nos orienta, irmãos. Lembra de Apocalipse 3:15? Se lembra? Quem deras fosse frio ou quente. Nosso irmão Fábio lembrou no testemunho no passado, né, irmão? Então, quem deras fosse frio ou quente. Por quê, irmãos? Não podemos ficar assim, ó, lá e cá, né? Ou no meio, no morno. Você sabe muito mais do que eu. Qual é a nossa condição e o que o Senhor espera de mim e de você, como discípulo, como servo do Senhor, verdadeiro? Nós não podemos, irmãos, duvidar. Ou é frio ou é quente. Apocalipse 3:15. Lembre-se, não se pode ter duas identidades. É crime contra o próprio Deus. É necessário que ele rasgar de uma vez por todas todos os acordos que foram feitos quando você era do mundo. É necessário se afastar de tudo aquilo que te prende ainda. É necessário, irmão, rasgar esta cédula da carne que um dia eu e você vivemos lá fora. Esqueça tudo, rasgue, anule. Porque ainda tem pessoas que estão tentando te cobrar por situações que você ali acordou e que você ainda está preso, porque por algo que a gente fez, por algo que a gente ainda está dando, irmãos, ali algo. Então, irmãos, de uma vez por todas, deve-se acontecer, anule, rasgue os acordos que foram feitos antes de você ter uma nova identidade. Não há mais margem para você. Você hoje tem uma nova identidade, e essa identidade não é sua, é de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? No âmbito espiritual, é claro, irmãos, anule todos os acordos feitos. Que você lembre algum conchavo, algo que ainda te prenda, algo que ainda você tem ali. Eu não vou desfazer isso aqui porque, né, eu preciso estar aqui. Não, irmão, é de uma vez por todas. Você precisa romper para viver de fato uma nova identidade. Duas não é possível. É apenas a uma. Qual que a gente escolheu? A de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Você não pertence mais a esse mundo. Você agora tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? A Bíblia, principalmente as cartas paulinas, afirma isso. Efésios, Coríntios. Paulo enfatiza muito isso através do Espírito Santo, irmãos. E principalmente 2 Coríntios 5:17, que diz: se alguém está em Cristo. Você sabe de cor, não sabe? Nova criatura é. As coisas velhas, que tudo se fez novo. Então, meu irmão, aí você já vê que agora é o novo. É a nova identidade em Cristo Jesus. Vivamos somente a Ele. Esqueça a outra. Você tem uma nova identidade. Essa identidade deve ser preservada. Amém? Você é geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você tem uma identidade para preservar, meu amado. Você tem, irmão, uma identidade. Duas identidades não podem coexistir, apenas uma. Fique com aquela que vai te levar para a vida eterna. Rasgue todos os compromissos que você fez, que ainda você lembra, opa, tem algo, eu preciso romper com isso. Eu preciso viver somente essa identidade. Amém, meu irmão? Então lembre aí, o Espírito Santo hoje é o momento que te lembra de tudo aquilo que você faz um filme, uma linha do tempo, e você, para que você lembre desses acordos, lembre desses compromissos, e ali, irmãos, anule em nome do Senhor Jesus. Amém? Algo que também nós não podemos esquecer. Que uma vez que eu sei quem sou, uma vez que eu sei que eu sou, que eu tenho uma identidade, uma vez que eu já sei que Jesus me transformou e agora eu preciso viver a vida dele,
né? Agora eu preciso viver uma vida nova, uma identidade nova. Uma vez que eu sei disso, irmãos, eu sei da minha identidade, não é? E ninguém, queridos, desta terra vai poder me influenciar. Está vendo a importância de sabermos quem somos? De sabermos a identidade? Primeiro, agora você sabe, você já sabia, mas o Espírito Santo hoje te reforça quem você é, de fato, a sua verdadeira identidade. Então, irmãos, qualquer pessoa nessa terra não vai poder nos influenciar. Por quê? Porque eu sei quem sou. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei a quem pertenço. Eu sei o que fazer, o que o Senhor me chamou para fazer. Em primeiro lugar, não ser influenciado, mas influenciar. Oh, glória! É isso. É disso que estamos falando, irmãos. Ser quem somos para algo. Não deixar que o mundo venha nos influenciar, como está aí posto. Os papéis se inverteram. Nunca pensamos que iríamos viver dias como hoje, onde os papéis têm sido invertidos, aonde é lá que influencia quem está aqui dentro. Não é assim, irmãos, a ordem não pode ser alterada, não. Eu sei quem sou, eu sou discípulo de Cristo, eu sou de Deus, sou filho de Deus, Ele me chamou para algo, eu sou dele. Sou separado, então se eu sou separado, sou nação santa, exclusivo de Deus, eu tenho condições, tenho know-how para também influenciar aqueles que ainda precisam ter a identidade de Cristo. Glória! Aleluia, Jesus! Ninguém, irmãos, pode te influenciar nessa terra, uma vez que você sabe quem você é. A ponto de se esquecer quem você é. O que está acontecendo, irmãos, com os nossos irmãos, como está acontecendo com a cristandade em nosso tempo, tem se esquecido da sua verdadeira identidade, tem se esquecido de quem é filho, tem se esquecido de fato de quem é, e aí se esquece, fica perdido, e se fica perdido, fica à margem de influências, e aí vai influenciar, daqui a pouco se perdeu, deixou-se ser influenciado. E agora? Aí, meu irmão, só pela graça e misericórdia de Deus. Irmão, muito sério. Embora os papéis estejam invertidos, o versículo que acabamos de ler, irmãos, nós somos isso, tudo isso para algo, não é? Como o versículo termina? Nós somos então nação santa, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para quê, irmãos? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmão. Então perceba, então, amados, se nós sabemos, hoje você sabe que existe uma infinidade de pessoas, milhares de pessoas que não têm identidade em Cristo, não é? Você conhece amigos, você conhece familiares, você conhece muita gente que hoje não tem uma identidade em Cristo. Então, se logo não tem uma identidade, elas estão vivendo a identidade delas, da carne. E a gente sabe que a identidade da carne, a obra da carne, vai nos levar para a perdição. E logo, o meu e o seu papel está descrito nessa carta aqui, irmãos, de Pedro. E como falou há muito tempo atrás, fala conosco nessa manhã, de que nós somos tudo isso, não porque nós somos melhores do que os outros, porque, irmãos, você sabe a luta que você passa diária para manter a santidade, você sabe a luta que você passa na sua casa, você sabe a luta no seu trabalho, você se preserva, você se santifica, você, irmãos, ali, por isso Deus te coloca como nação santa, nação eleita, povo exclusivo de Deus, mas não é só para ficar com a gente, é para anunciar. Aquele que um dia tirou você das trevas para a luz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. A missão nunca foi diferente. Fazer com que essas pessoas queiram também esta única identidade que vai levar à vida eterna. A identidade em Cristo Jesus. Nunca deixe, querido, de orar para que haja um entendimento de que viver a nossa própria identidade não vai nos levar à vida eterna. Pelo contrário, nos leva à morte. Então ore todos os dias
para que de fato as pessoas se despertem para viver a verdadeira identidade. E você que tem uma identidade definida em Cristo, não pode de maneira alguma ser influenciado por quem não tem identidade. Por quê, irmãos? Porque as pessoas que não têm a Cristo não têm o Espírito Santo, e você tem. Então, veja como é fácil entendermos, irmãos, de que as pessoas não podem, não têm, irmãos, autoridade para nos influenciar. Quem tem está aqui, ó. Aí, ó. Vocês, que têm o Espírito Santo de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou, meu irmão. Não é para sermos só ouvintes, não só para fazermos só aqui, ficarmos vivendo a nossa vida. Mas se chamou porque hoje você tem uma influência pelo Espírito Santo. Você pode influenciar outras pessoas a ter a mesma identidade de Cristo que você tem. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Eu sei, irmãos, e nós vamos ter que lutar com isso todos os dias da nossa vida. Existe um conformismo social, né? Muito grande e muito forte. Alastrou-se muito rápido, como um rastro de pólvora. Alastrou-se. E nós temos que lutar contra isso. Por isso hoje há uma importância muito grande de nós nos forjarmos em nunca esquecermos nossa identidade, em nunca esquecermos quem somos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O conformismo social é muito grande, irmãos, e a tendência é sempre se adequar ao grupo, a uma situação, né? As normas, as expectativas de outro. A tendência sempre vai ser essa. Mesmo que isso, irmão, olha a coisa séria, e mesmo que isso fira ou vá contrária às próprias convicções que um dia eu e você, irmãos, dissemos sim, ainda que seja contrário aqui a palavra que nos ensina. Hoje, irmãos, há uma facilidade muito grande de se ir exatamente ir contrário a tudo aquilo que o Senhor nos deixou. E esse conformismo é só para que sejamos aceitos, é só para que as pessoas venham estar nos aceitando de uma forma, e nós, por isso, vamos, irmãos, largar a palavra, por isso nós vamos desobedecer a palavra? É assim que é ser cristão? Não, irmãos. O Senhor nos chamou para a guerra, e a guerra está aí. E ainda que esse conformismo está aí, e ainda que muitos tenham trocado a verdade, só por um momento, só para ser aceito, para ser ali, estar em um determinado grupo, ou participar de algo, irmãos, aqui, não, eu não vim aqui para isso. E você? Vamos colocar em prática, em todos os momentos, a identidade verdadeira de Cristo. Amém, meu irmão? Você sabe o quadro que nós estamos mergulhados? Um quadro decadente, uma profunda abismo. Estamos mergulhados, a nossa geração. O que hoje em dia se faz, irmãos, todos vocês sabem, não preciso falar aqui, o que se tem feito. E a realidade é que hoje em dia se obedece. Mas, hoje essa é a palavra, né? Mas os influencers, né? Hoje em dia, tem se obedecido mais influências do que o próprio pai e a mãe. Olha o grau, o nível que nós chegamos. Olha o nível, irmãos. Eu pensava que não ia viver para isso. E viver dias como esse que nós temos vivido. Trocar aquele quem tanto amou, quem tanto ama nessa terra, por alguém que acabou de ver, por alguém que nem sabe a vida da pessoa do outro lado de uma tela, mas mesmo assim, se ouve-se mais eles do que os próprios pais. Que absurdo nós estamos vivendo, irmãos. Dias terríveis, onde se faz tudo o que esses influencers falam para fazer. Se fazem de tudo. Cegamente o seguem. É assim que estamos, irmãos. Você sabe, tome cuidado com os influencers que você segue.
Tome cuidado. Porque pode estar te influenciando não para algo bom. Tome cuidado. O Espírito Santo te lembra hoje que o único influência que um discípulo de Cristo de verdade deve seguir. Quem é? Jesus Cristo. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você é filho? Você tem identidade de filho? Você disse hoje que você tem identidade de filho. Você crê em Jesus? Você vive os preceitos da palavra? Você tenta viver, você tenta seguir tudo que está aqui na Bíblia. Você isso faz assim? Não só acredita de boca, mas vive a Cristo? Então tem identidade de Cristo. E se tem identidade de Cristo, precisa então seguir a Cristo. Irmão, ainda que doa, a única influência que eu e você devemos ter é de Jesus Cristo, que morreu por você e que te salvou e que pode te levar para os céus. Está lá, basta que a gente prossiga e preserve essa identidade de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. O restante, queridos, com honrosas exceções, nós não podemos ser também generalizar. É claro, não tem nada a nos oferecer. O restante não tem nada, é claro. Não edifica, então não tem nada. Só Jesus pode, irmãos, dar o que precisamos. Aleluia. Seja influenciado somente por Jesus Cristo, irmãos. O resto, deixe para lá. Até porque, meu irmão, se você soubesse de que esses aí, irmãos, que estão aí, estão sendo influenciados pelas trevas, eles estão sendo influenciados por alguém, e este alguém, queridos irmãos, são entidades malignas, que estão ali justamente para usar eles, para influenciar as pessoas a se desviarem do caminho de Deus. Olha a coisa séria. Então, meu irmão, perceba que tudo tem um porquê. Então, entendamos de uma vez por todas. O Espírito Santo nos encoraja nessa manhã, amém, meu irmão? A resistirmos. Ele te forja hoje, mais uma vez, a identidade dele na sua vida. Forja hoje, porque ele precisa de verdadeiros homens e mulheres que lutem contra esse conformismo social que está aí. E por um prato de lentilhas, se tem trocado a verdade. Só para ser aceito? Só para ali realmente ter algo pequeno e passageiro? Não, irmão. O Senhor nos chamou para a guerra. E é para a guerra até o fim. Não vos conformeis com este mundo. O Espírito Santo hoje te encoraja, irmãos, a resistir. E hoje ele capacita todos vocês a perseverar, a preservar a verdadeira identidade. Esquecer de uma vez por todas uma identidade que já ficou para trás, que já não faz parte da minha e da sua vida. Esquecer de uma vez por todas quem fomos, até porque duas não podem existir. Nem mesmo o governo aceita isso, nem mesmo a justiça brasileira aceita. Imagine Deus que é santo. Então, meu irmão, vamos viver de fato o Evangelho de Deus e viver a Cristo. Paulo diz: morrer é lucro e o viver é Cristo. Preserve a identidade em Cristo em você, amém, meu irmão? Crianças, jovens, as crianças estão aqui. Não se deixe influenciar pelos seus amigos. Olha aqui quantas crianças jovens, pré-adolescentes, adultos também, né, estão no nosso meio. Que vocês entendam que o único que deve influenciar a vida de vocês é Jesus Cristo. Não podemos basear a nossa vida, irmão, com a vida dos outros. Muito menos deixar ser influenciado por outros que não têm a Cristo. Ainda nós devemos nos preocupar com os que já têm. Porque nós sabemos como está aí, né?
Mas quem não tem, ainda pior ainda. Então, meu irmão, o cuidado que hoje eu e você devemos ter em nossos dias. A vigilância, ela precisa ser redobrada. Nós precisamos ter a visão de Cristo. Nós precisamos ter o Espírito Santo conosco todo o tempo, para não nos deixarmos ser influenciados. Porque hoje nós temos um outro problema. Porque aqueles que dizem que são, querem influenciar também. Olha só o momento que nós vivemos. Mas muitos deles já não têm mais compromisso nenhum com Cristo. E só o Espírito Santo para hoje, irmãos, abrir os nossos olhos para enxergar esses que não têm mais compromisso com Cristo e deixarmos de seguir, deixar de ser uma influência para a nossa vida. Deixe, ainda que tenha uma eloquência, ainda que irmão seja mestre, seja doutor, seja o que for, se não tem mais a Cristo na vida dele, não há como, irmão, ser influenciado por eles. Se você já viu já há muito tempo que Cristo já não existe mais, você olha para o sujeito, você já vê, aquele lá não é julgando, mas o Espírito te mostra, irmão. Glória a Deus. Aquele ali já não tem mais Jesus, já faz tempo. Que hoje o Espírito Santo abre os seus olhos para a realidade que nós estamos vivendo. São poucos hoje, irmãos, que têm a Cristo hoje. São poucos, irmãos. Não são muitos, assim como uma estatística que Jesus mesmo disse, são poucos que entram pelo caminho estreito. Então, meu irmão, que o Espírito Santo te dê uma visão, abra os seus olhos, e mesmo você olhando ali, por uma tela, pelo celular, você olha, e ali você vai ser ali uma rede social, você vê, ixi, esse aqui, o Espírito Santo te fala, vai te falar, esse já não tem mais compromisso comigo, então por que você ainda o segue? Deixe-o. Seja você mesmo a referência desses dias. Seja você mesmo, esteja pronto então para influenciar outros jovens, outras pessoas. E dizer que eu estou voltando. E dizer que eu quero um compromisso verdadeiro. E dizer que eu quero entregar a minha identidade, a identidade dele, para a vida de cada um. E assim poder salvar as vidas. A nossa identidade vai nos levar à morte. Somente a identidade de Cristo pode nos levar à salvação e à vida eterna. Amém, meu irmão? Cuidado com os influencers. Cuidado com aqueles que você tem visto. Se o Espírito Santo está dizendo para você, já não tem mais compromisso comigo, mas mesmo assim você gosta da oratória, você gosta, mesmo assim você gosta como ele lê com a Bíblia, como ele fala, né? É igual os fariseus, irmãos, fala bonito, fazem as orações longas, com um único intuito, irmãos, que não é o de Cristo. Então, irmãos, que Deus nos livre de toda a influência daqueles que dizem que são, mas que já não são mais. Precisam se arrepender o quanto antes, porque senão a condenação não dormita de Deus para a vida deles. Assim seja, meu irmão, cuidado, é o momento de você se preservar, é o momento de você se posicionar, é o momento de você rejeitar todas as influências que têm atrapalhado a sua vida, e que pode te enganar em algum momento da sua trajetória como discípulo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Não seja influenciado, mas influencie. Hoje em dia as influências não são boas. O Espírito Santo hoje nos encoraja, de fato, e nos forja a viver apenas uma identidade, a identidade de Cristo Jesus. Amém? Você estará correndo um grande risco. Eu sempre gosto de lembrar de uma ilustração que eu fiz. Muitos de vocês acho que já ouviram eu falar de que um dia, quando eu era criança, eu estava participando de uma corrida de rua. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. Alguém lembra que eu contei? E nessa corrida de rua, a gente deu a largada, todos nós partimos quando deu a largada. E em uma determinada situação, em determinado momento, eu via muitas outras crianças cortando o caminho para chegar mais rápido na linha de chegada. E eu fui atrás deles. Pensando que chegaria mais rápido. E chegaria mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando chegasse lá, seria desclassificado. E eu me lembro como se fosse hoje. Mas aqueles que fizeram o percurso certo, aumentaram-se as chances de cada um deles ganhar. Foram poucos.
Mas ainda que eles não tinham treinado a corrida, ainda que eles não tivessem estado realmente, se fosse o melhor para vencer, mas eles, irmãos, tinham uma coisa: cumpriram o que foi determinado. E chegaram até antes daqueles que estavam capacitados para ganhar. E chegaram à linha de chegada. Poucos, a maioria cortou o caminho, assim como eu fui desclassificado. O que o Senhor Jesus nos ensina, meu irmão? Eu fui influenciado a cortar o caminho. Eu fui influenciado a cortar o caminho, pensando, eles estão cortando, eu vou cortar também, eu vou chegar primeiro que os outros. Olha, o pensamento. Mas nada, chegou lá, já tinha alguém dizendo, você está desclassificado, você está desclassificado, você também, e a tristeza no coração. Não só meu, mas do pai, né, que levou, tinha uma expectativa de que poderia ganhar aquela corrida. E nós hoje, como decepcionamos o nosso pai? Ao ser influenciado por outras pessoas, a não viver a verdadeira identidade de Cristo. Entendamos, irmãos. Existe um ditado que diz que o sábio aprende com o erro dos outros, né? A Bíblia, irmãos, relata muitas pessoas que erraram, não é? Muitas pessoas que erraram. Quem você lembra? O primeiro que Deus fez, vamos lá, Adão, né? Adão errou. Adão disse para Deus, foi a mulher que tu me destes que fez eu comer do fruto. A mulher disse que foi a serpente. Mas entenda, irmão, a sentença de Adão foi anulada porque ele falou isso? Pelo contrário, ela foi sentenciada, né? Adão recebeu sua sentença como Eva, como a serpente. A sentença foi dada e que hoje nós vemos reflexo até hoje, né? Até hoje respingou em nós, que somos a geração de Adão, e respingou em todos nós, ficamos afastados de Deus, mas Jesus nos trouxe de volta para a realidade. Glória a Deus. Mas, irmãos, onde que nós queremos chegar? Chegará um momento em que nós vamos comparecer diante de Deus. Esse momento será compartilhado com outras pessoas. Pessoas estarão do meu lado e do seu lado, no momento que estivermos com Deus. Como será isso? Ou nós estaremos, cada um de nós prestaremos conta de nós mesmos? Ou aquele que nos influenciou estará conosco lá? Estará com você? Quando diante de Deus, aquele que você foi influenciado, estará contigo naquele dia? Vamos aprender com Adão. Não vamos transferir responsabilidades. Até porque nem daria. A sentença virá do mesmo jeito. Então, meu irmão, o que hoje nós aprendemos? Não faça nada que dizem para você fazer, se isso for contrária à vontade de Deus. Adão tinha uma ordem, não tinha? Eva também. A ordem era clara, claríssima, não era? Mas mesmo assim, eles foram influenciados. E hoje eu e você, irmãos, nós podemos dizer, chegar diante de Deus e dizer, foi por causa dessa pessoa, Senhor. Foi por causa daquela, foi por causa de ciclano, de beltrano, foi por causa disso que eu não consegui. Nós podemos chegar a Deus e dizer isso? Não. Não faça nada que dizem para você fazer, se for contrário à palavra de Deus. E se for contrário à identidade que você carrega? É contrário, eu tenho uma identidade, isso vai ferir completamente minha comunhão com o Senhor. Então não, está errado. Pois eu e você temos, irmãos, a palavra que nos norteia, não é? Nós temos o Espírito Santo,
que nos coloca o que nós devemos fazer, quem devemos ser. E se alguém vir dizer o contrário para você, você vai seguir? Se alguém vir dizer coisas contrárias à Bíblia, você vai? Não. Por quê? Você já tem algo, irmãos. Algo concreto, algo genuíno, algo que é vivo, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em vós. Então, meu irmão, não dê margem, irmãos, para a dúvida. É simples. Então faça isso. Adão e Eva tinham essa ordem, mas mesmo assim se deixaram levar pela influência. Cuidado com isso. Nesses dias que antecedem a volta de Jesus, é necessário o cuidado redobrado da minha e da sua parte. Amém, meu irmão? Porque, irmãos, tem muitos que são usados pelas trevas. E hoje o Espírito Santo te abre os seus olhos para que você viva somente a Cristo. Para que você viva somente Ele. E a identidade que Ele te deu, preserve até o final. Amém? Para a glória de Deus. Romanos 14 e 12. Eu quero ler com você. Esta é a realidade, não tem como fugir disso. Se eu hoje, irmãos, ouvir outras pessoas, se hoje eu querer dar ouvido para outras pessoas, essas pessoas não estarão comigo, não prestarão contas comigo, eu não vou poder cobrar dessas pessoas aquilo que elas disseram para mim. Por isso, irmãos, há um risco que nós corremos todas as vezes que nós demos ouvido às pessoas que não são de Deus, e principalmente aquelas que são também, mas que estão fora de Deus. Olha só, irmãos, o momento que nós vivemos, e hoje você vai entender, e o Senhor te lembra mais uma vez, você já passou por esse versículo por tantos dias, por tantas vezes, e agora mais uma vez o Espírito Santo nos traz à tona a verdade, que não podemos esconder. Vamos dizer todos juntos o versículo 12? 1, 2 e 3. De maneira que cada um conta de si mesmo, mais uma vez. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ei aí. Quem vai estar conosco quando nos apresentarmos diante de Deus? Quem? Alguém? Cada um, irmão, vai dar conta de si mesmo. Hoje nós somos igrejas, um coletivo, porque nós ajudamos uns aos outros a chegar, porque é difícil a nossa caminhada, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estarmos, irmãos, orando uns pelos outros, mas naquele dia, meu irmão, não terá ninguém conosco, mas é só você, mas você vai estar pronto, preparado. Eu, Senhor, aqui estou. Você vai estar lá com convicção de dizer: eu vivi o Senhor na minha vida. Eu estive contigo, ó Pai, eu vivi, eu perseverei, e aqui eu estou, pronto para estar contigo, Senhor. Aí não vai ter nenhuma preocupação, para quando chegar lá nós teremos isso. Mas quem, irmão, se vive baseado em influências de outras pessoas, que vive em função de outros irmãos, aí vai ter problema, porque vai dizer algo para Deus: eu vivi em função de outra pessoa, e agora? Não tem mais, irmãos, não tem condições. Então, irmãos, que isso seja cada vez uma constante na tua vida, que você sempre entenda que nós, cada um de nós, prestaremos contas de nós mesmos ao nosso Senhor. Amém? Não podemos ser influenciados. Você não precisa disso, você já tem o que precisa: Cristo na sua vida. Viva a identidade de Cristo, e para isso já basta. Você chegará lá e não terá problemas. Amém, meu irmão? Não se esqueça disso. Existe uma identidade muito mais valiosa daquilo que você tem no seu bolso, muito mais valiosa daquilo que você viveu, a sua identidade carnal. Existe uma identidade muito melhor e que te leva à vida. A identidade da carne vai levar-nos à morte, mas a identidade de Cristo é que não vai nos salvar. Então, irmãos, pensemos bem nas decisões que nós vamos tomar daqui em diante, porque o inimigo não está brincando. Ele quer ceifar aqueles que estão na presença. Ele cria os seus mecanismos, ele cria os seus meios para nos abraçar, das formas mais sagazes e inteligentes que você imagina. Então, a identidade de Cristo na nossa vida deve ser preservada. Amém? Se quisermos entrar no céu, tem que ser preservada até o final, não é? Não deixe, irmãos, existir a outra identidade que você já designou, você já deixou para trás, você já se abdicou, que é a identidade da carne. Não deixe ela ressurgir na sua vida. Não permita isso. De que forma você faz isso? Continuando buscando a Deus, orando,
se consagrando, se santificando. Não permita que essa velha identidade volte. Você precisa rasgá-la de uma vez por todas. Você precisa tirar tudo nos que tenha vínculo com esta identidade carnal e viver somente aquela que vai te levar à vida eterna com Cristo. Glórias a Deus. Não se deixe ser influenciado. Pelo contrário, você está aqui hoje, vivendo nesses dias para influenciar. Então, se eu não posso ser influenciado por aqueles que já deixou muito tempo para Cristo, seja você mesmo a influência desse tempo. O Senhor te chama, pois há muito tempo Deus tem falado que você é um desses 7.000 que não tem se dobrado a esse Baal desse século.